Boa noite, pessoal. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, agradecer ao pessoal do Pensanca, agradecer vocês que estão aqui para me escutar um pouquinho. E já digo que não sou CTO de nada, não sou palestrante, mas o pouquinho que eu aprendi aqui eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou estar falando sobre código limpo, mas baseado no livro mesmo, Código Limpo. Para quem não conhece esse livro aqui, foi um livro que eu li no início da minha carreira e que eu posso dizer que foi um dos livros que mais me ajudou durante a minha carreira no início. Sorteio. E o que mais? Não necessariamente vai ser uma palestra para quem está no início da carreira, mas é uma palestra para todo mundo, para quem já é sênior, para relembrar alguns conceitos, mas essa palestra é principalmente para quem está no início da carreira. E hoje eu trabalho como PJ, morei um tempo no Canadá. Hoje eu estou numa empresa que chama Dev Simples, que presta serviço para 2 clientes canadenses. Eu trabalho home office. Beleza. Antes de começar falando sobre código limpo, eu queria falar sobre o que é um código ruim e qual o impacto de um código ruim. Vamos lá. Ele atrasa o desenvolvimento, ele aumenta a complexidade do seu sistema, nenhuma alteração é trivial, aquela alteração que você olha, que você achou que ia demorar 1, 2 dias, acaba demorando uma semana. Chega uma hora que fica impossível gerenciar o seu sistema e leva à morte do seu sistema. Chega uma hora que é mais fácil reescrever o sistema do que continuar dando manutenção naquele sistema com código ruim. E esse gráfico aqui eu peguei do livro, ele mostra a produtividade versus o tempo. Se a gente olhar aqui, ó, no início do projeto, a gente consegue ver que a produtividade está lá em cima. E daí, conforme o tempo, conforme o caos ali dentro do projeto, essa produtividade vai caindo se a gente não se atentar com relação ao código, à qualidade do código. Beleza. E em que consiste a arte de um código limpo? Como que a gente consegue fazer um código fácil de dar manutenção? O que é esse código limpo? A melhor forma de trabalhar mais rápido é manter um código limpo. Ele necessita um uso disciplinado de pequenas técnicas e uma sensibilidade sobre limpeza. Eu posso comparar isso aqui como, arrumar meu quarto. Às vezes eu sei o que é um código limpo, mas se eu não for disciplinado, a bagunça vai aumentar cada vez mais. Então, você pode ser um cara que saiba escrever um código limpo, mas isso necessita disciplina diária. E a má notícia é como pintar um quadro. Muitos conseguem olhar para o quadro e falar que esse quadro foi bem pintado, está fantástico, mas nem todo mundo consegue pintar um quadro da mesma forma. Você pode olhar e falar, esse código está fantástico, super legal, nunca tinha pensado em escrever essa funcionalidade dessa forma, mas nem todo mundo consegue fazer isso, é uma questão de prática. E o livro ele traz alguns autores e qual a visão deles sobre código limpo. Um deles é o Michael Feathers, que ele escreveu um livro sobre código legado. Eu nunca li o livro dele, mas ele fala que um código limpo parece que foi escrito por alguém que se importava. E essa frase me tocou bastante, né? Porque, se eu fiz um código limpo, um código legal, significa que eu me importo com aquilo que eu estou fazendo, significa que eu amo aquilo que eu estou fazendo. E quando eu fiz aquele código meio de qualquer jeito lá correndo, significa que eu não me importo com o que eu faço. Esse outro cara aqui, co-criador de programação extrema, Extreme Programming, ele diz: cada rotina que você lê se mostra como você esperava. Faz parecer que a linguagem foi feita para aquele problema. Ou
seja, você vai ler o código e você vai conseguir dizer, pô, aquele código está fazendo exatamente o que o software faz. Beleza. Deixa eu compartilhar essa estatística aqui com vocês. Essa estatística diz que a gente gasta em torno de 10 vezes mais tempo lendo o código do que escrevendo o código. Ou seja, sempre que a gente precisa dar manutenção em alguma parte do nosso código, a gente vai ter que analisar onde que vai entrar a feature nova, a gente vai precisar entrar em métodos, ver o que eles estão fazendo. Ou seja, a gente está sempre gastando mais tempo lendo do que escrevendo. E por isso, nomes significativos são importantes. Aqui eu vou trazer vários exemplos práticos agora em diante. E o que significa nomes significativos? O nome deve demonstrar o seu propósito, ou seja, o que ele faz. Escolher bons nomes leva tempo, mas economiza mais. Cuide de seus nomes e troque-os quando encontrar melhores. Ou seja, sempre que a gente for escolher um nome para uma variável, um nome para uma classe, um nome para um método, por mais que a gente gaste tempo ali escolhendo esses nomes, e sempre que for necessário também, se precisar mudar futuramente, é importante trocar esses nomes, mas escolher bom nome leva tempo, mas no final economiza mais. Não sei se algum de vocês já passou por um caso onde você encontra ali um método, uma função, um determinado nome, mas quando você entra dentro dela, começa a ver o que ela faz, ela não está fazendo aquilo que o nome diz, e aí o caos começa a aumentar. Beleza, vamos falar sobre nomes significativos. Beleza, exemplo de cima, int b. Quem nunca viu isso na vida? Tipo, o cara coloca uma letra qualquer, um nome qualquer ali para aquela variável dele, e aí em cima ele ainda bota um comentário achando que está explicando, que está legal o que ele fez. Então, gente, isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. É muito melhor ser mais verboso na hora de escolher o nome de uma variável, de um método, etc., do que tentar escrever pequeno e daí aquela variável, o nome que você escolheu para ela não faz o que ela deveria fazer, não armazena o valor que ela está armazenando. Então, se ali se é uma variável que está armazenando tempo decorrido em dias, e a variável com nome tempo decorrido em dias é sempre a melhor opção. Beleza? Queria perguntar para vocês, alguém tem ideia do que esse código faz? Vamos lá, pergunta. Quem já leu o livro não conte nada. Beleza, pelo nome a gente já não consegue identificar nada. Get them. Beleza, daí lá dentro o cara cria uma lista com o nome list 1. Pô, ajudou bastante, né? Dela itera ali uma list, the list, que é global. Putz. Daí ele pega a posição 0 dessa lista, vê se é igual a 4. Por que 4? Entendeu? E agora vamos refatorar esse código aqui. Boa. Esse código aqui é um código de um campo minado, que ele verifica se a célula está com a bandeirinha. Para quem não lembra do campo minado, você conseguia colocar uma bandeirinha. E aqui a gente já vê que ele moveu, criou uma classe nova e mudou totalmente a cara do código. Beleza. Escreva nomes passíveis de busca, ou seja, nomes que você consiga lembrar fácil, que você consiga buscar fácil. Escreva nomes pronunciáveis. Aqui um exemplo: Modification Year Month Day. Ficou um nome que você não consegue pronunciar, entendeu? Escolha nomes fáceis de ser pronunciados.
escolha nomes que revelem o propósito, seja da variável, seja do método, seja da classe. Você tem que conseguir olhar para o nome de uma classe, por exemplo, e saber o que aquela classe faz sem ter que entrar dentro dela e ler o código. Porque toda vez que a gente entra dentro de uma classe, entra dentro de um método para ler o código, para tentar entender o que ela faz, a gente está gastando tempo. Bons nomes evitam comentários desnecessários no nosso código. Beleza, funções. O livro trata como funções, mas pode ser funções, podem ser métodos, uma linguagem orientada a objetos. O livro ele não dá um tamanho específico, ele não fala um método com menos de 20 linhas é um método bom, um método com 25 linhas é um método bosta. Ele não vai falar isso. Mas o que ele fala é o seguinte: quanto menor a função, melhor. Tente deixar ela o menor possível. Quando você tem uma função e você vê que ela está crescendo 10, 15, 20 linhas, provavelmente a chance é muito alta da sua função estar fazendo mais de uma coisa. Sempre evitem isso. Criem funções que façam uma única coisa e façam ela bem. Ou seja, funções com responsabilidades únicas, responsabilidades bem definidas. Outra vantagem de funções pequenas significa que elas são muito mais fáceis de serem testadas através de testes unitários. Sua classe, suas funções, seus métodos, eles devem contar uma história, uma leitura linear. Ou seja, quando você estiver lendo o código, você vai ler de cima para baixo. Ou seja, se a função A chama B e a B chama C, tenta colocar isso em ordem, tipo a A antes, depois a B embaixo e a C por final, para você conseguir fazer uma leitura linear. Senão fica aquele código que você tem que subir lá para cima, descer lá para baixo, depois subir lá para cima de novo. E as suas funções devem ser óbvias. Beleza. Aquilo que eu já falei, faça apenas uma coisa e faça apenas ela e faça ela bem. Uma boa forma de saber se uma função faz mais de uma coisa é ver se você consegue extrair outra função de dentro dela. Se você consegue quebrar a sua função, o seu método em dois, então provavelmente você está fazendo mais de uma coisa ali dentro desse método. Um nome extenso é melhor que um nome enigmático. Beleza, essa parte aqui gera um pouco de discussão, não sei se todo mundo vai concordar aqui. É com relação a parâmetros. Se você tem um método ali com 2 parâmetros, beleza, legal. Se você tem um método com 3 parâmetros, eu já pararia, eu não vou dizer que está errado com 3 ou 4 parâmetros, mas eu já começaria a analisar se não teria uma forma melhor de fazer isso. Por exemplo, extrair esses parâmetros para dentro de alguma classe ou quebrar essa rotina em 2. Eu já sou um pouco contra quando começa a crescer 3 ou 4 parâmetros. Provavelmente tem alguma forma de se melhorar esse código. Beleza. Sempre que a gente... Vamos supor, eu preciso aqui usar um método assert. Sempre que eu precisar ler a assinatura dele, para ver o que ele faz, isso causa na gente uma interrupção de raciocínio. A gente vai gastar um tempinho ali lendo os parâmetros, vendo o que eles fazem. Uma das formas de resolver esse problema é você poder extrair o nome do parâmetro para a assinatura do método. Por exemplo, tem uma assert expected and actual. Eu posso extrair e jogar tudo isso aí na assinatura do meu método, o que deixaria muito mais óbvio o nome da nossa função, sem a necessidade de ter que ler os parâmetros. Evite fazer coisas escondidas dentro das funções. Por exemplo, manipular seção. Eu sei que hoje, você está usando ali um banco não relacional, que é um banco in memory, redis da vida,
Mas antigamente se trabalhava muito com sessão e um dos perigos que você via em código legado é o cara estar manipulando a sessão em um determinado método, daí a sua aplicação começa a se comportar de forma estranha, você não sabe porquê. Ou seja, evite manipular sessão dentro dos métodos e quando você precisar fazer isso, especifique isso na assinatura desse método. Evite manipular atributos globais também. Sei que hoje se usa bastante stateless, mas quando vocês precisarem manipular atributos globais, tenta evitar ou tenta deixar claro isso na assinatura do método. Alguém tem alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Pode falar. E esse atributo local seria tipo a inicialização? Qual que é o form que vai inicializar? Alguma coisa assim? Eu trabalho com Java. Vamos supor, você tem ali uma variável que você declarou lá no topo da sua classe. Essa variável vai ser um atributo global. E daí os atributos locais são aqueles que você declara dentro do método. Nesse caso, entendeu? Não sei se eu vou conseguir explicar isso muito bem. Eu pensei em C#. Sim. Então, evite, vamos supor, ao máximo possível manipular os atributos da classe que você declarou lá no topo da sua classe. Porque pode acontecer de vários métodos estarem manipulando esses atributos globais e aí você perde o controle disso. O que você pode fazer é extrair uma outra classe. Tem diversas formas de resolver esse problema. Eu não sei se alguém pode agregar mais alguma coisa. Eu não sei explicar muito bem essa parte. Mas depois a gente bate papo. Vamos lá. Leitura linear, como eu comentei. Beleza, você tem ali sua função lá em cima. E vocês conseguem reparar que se eu ler uma vez só, de cima para baixo, eu consigo passar por todos os métodos. Vamos supor, no gerar relatório, a gente prepara o cabeçalho, prepara o corpo, prepara o rodapé. E você vê que, preparar cabeçalho está logo abaixo. Preparar corpo já vem logo abaixo, ou seja, com uma única leitura de cima para baixo, eu consigo passar por todos os métodos e entender o que essa classe aqui está fazendo, sem precisar, vamos supor, preparar cabeçalho, está lá no final da classe. Daí eu tenho que descer até lá embaixo, ver o que ele faz, depois subir lá por cima. Ou seja, um código muito mais fácil de você fazer uma leitura e ter uma ideia do que ele faz. Beleza, vou falar um pouco sobre comentários. Primeiramente, o que vocês acham? Comentário no código é bom ou ruim? Ruim? Acho que depende, né? Depende do código. Depende das circunstâncias. Sim. Eu gosto de comentar quando é para explicar o que o método faz, não o que cada linha de código faz. Se a gente tem um podcast que a gente discute isso. Tem um amigo meu, ele fala assim, que toda vez que ele faz um comentário, ele se sente burro porque ele não conseguiu escrever um código que não precisasse dessa linha de comentário. Nossa. Ele fala exatamente isso. Ele fala, eu me sinto burro toda vez que eu escrevo um comentário. Não, eu concordo com sua visão. Porém, contudo, entretanto, no início da minha carreira, trabalhei em alguns lugares e eu achava super legal mexer o código de comentário. E o pessoal que trabalhava comigo também achava legal, então... Mas a verdade é essa que vocês falaram. Isso. O comentário só serve para explicar o que o código não consegue fazer por si só. Ou seja, quando você escreve um código confuso e não está claro, você fala, como que eu resolvo isso? Daí, em vez de ir lá refatorar esse código, você vai lá e põe um comentário.
Comentários são um mal necessário. Daí o autor fala o seguinte: se nossa linguagem fosse expressiva o suficiente, ou tivéssemos talento para manipular com destreza tais linguagens, a modo de expressar nossa intenção, não precisaríamos de comentário. O que ele está fazendo? O que ele está falando aqui? Tipo, se a nossa linguagem fornecesse mecanismos para escrever código claro, que hoje eu acredito que boa parte das linguagens oferece isso. E se a gente tivesse destreza suficiente, habilidade suficiente de também escrever um código claro, a gente não precisaria de comentários no código. E o autor ele não é contra o uso de comentários, mas ele diz assim: cara, uso o mínimo possível, e 99% das vezes dá para evitar o uso de comentários. São casos raríssimos que você precisa deles. Perigo: em muitos casos, comentários não vêm para compensar nosso fracasso de ter escrito um código ruim e de difícil entendimento. Daí, quando você escrever um código, esse código não está tão legal, vou colocar um comentário aqui. O que você pode fazer para melhorar isso? Você pode gastar sua energia escrevendo um código claro, refatorando aquele código, para você conseguir arrancar aquele comentário de lá depois. Beleza. Aqui é um exemplo como um comentário só vem para atrapalhar. Verifica se o funcionário tem direito a todos os benefícios. Daí o cara escreve um if gigante desse a flag, a outra flag lá, não sei o que, se a idade é maior que 65. Como que a gente poderia melhorar isso aí? Cara, era só ter extraído essa linha inteira para dentro de um método elegível para todos os benefícios. Ou seja, às vezes é muito mais fácil extrair para o método do que escrever um comentário gigante. Fica muito mais fácil para dar manutenção. To-do. Quem conhece, quem já contou, eu achava super legal isso aqui. Quando eu comecei a trampar como programador, daí quando eu descobri que você colocava to-do, 2 pontos, ainda mudava de cor, de to-do, você conseguia buscar todos os estilos do projeto. Mas, cara, isso é terrível. Você pode usar, mas elimine o quanto antes desse tipo de coisa aí. É muito bom, cara. Tem até uns editores que transformam isso em Kanban. Eu acho que muita gente se entregou, muita gente enche o código de chorou. Mas ele em si não é errado, mas tenta tirar isso aí. Beleza, o que é murmúrios? Murmúrios no código. Eu sei que tem muita gente nova de início de carreira aqui, mas, cara, bem antigamente, isso aqui era muito comum nos códigos. Tipo, o negócio vai subir para produção, tem uma request for change, cara, coloca lá no comentários no código. Correção de bug, o cara adiciona mais um comentário. A data que o cara corrigiu o bug. Cara, então, hoje a gente tem os versionadores, Git da vida, você consegue ver o histórico. Não tem necessidade desse tipo de coisa. Isso eu realmente contra. Beleza. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já fiz isso. Eu passado me condeno. Quando a gente se depara com um bloco muito grande, assim, aqueles blocos if, while gigantescos, de perder de vista, e daí a gente vê aqui fechando colchetes, a gente não sabe se é do if ou se é do while, a gente põe um comentário ali. Gente, isso também é terrível. E se você se deparar com um bloco muito grande assim, com certeza você consegue quebrar essa função aqui em 2, 3 ou 4. Beleza, mais ruídos, mais coisas irrelevantes.
Você tem ali a classe da entidade pessoa que persiste no banco. Aí você escreve lá, classe da entidade pessoa. Eu não sei se alguém já trabalhou numa empresa que obrigava você a documentar tudo, né? O nome da classe. Mas esse tipo de coisa desnecessária, autor também não tem necessidade. Comentário em cima do construtor, falando que é o construtor padrão, a não ser que você esteja fazendo um framework, alguma coisa que você vai compartilhar para outras pessoas, aí sim tem necessidade de você colocar diversos comentários explicando o que o seu framework faz. Um pouquinho sobre tratamento de erros, bem pouquinho mesmo. Beleza, então, hoje em dia, você está ali usando o Spring Boot, estourou uma exceção ali, você consegue anotar um método, anotar uma classe para capturar todas as exceções do seu código, mas quando você precisar implementar tratamento de erros, tome cuidado para esse tratamento de erro não obscurecer a lógica do seu sistema, ou seja, quando alguém entrar ali dentro do seu método, essa pessoa não vê aquele monte de código misturado, esse código é do que o método faz em si, e esse código é do tratamento de erros. Tenta uma boa forma de você conseguir colocar em prática essa boa prática ali é começar a escrever no try-catch finder. É muito melhor trabalhar com exceções do que código de retorno. Alguns projetos retornam, tipo, o retorno erro 5000, é tal erro, 5001, outro erro, daí fica aquele enum cheio de erros no sistema, isso não é legal. Prefiro exceções não verificadas. Isso aqui já é no Java, eu não sei como que em outras linguagens, mas exceções não verificadas são aquelas que não precisam aparecer na assinatura do seu método. Você tem lá o método ABC, throws e a exceção que ele lança. Evite esse tipo de coisa. Um try-catch do tratamento de erro. Você vê que esse método save, ele está muito claro. Tipo, ele jogou a responsabilidade para outros dois métodos e ficou muito claro onde está a lógica e onde está o tratamento de erros aqui. Forneça um contexto. Sempre que você precisar lançar uma exceção, não lance uma exceção genérica qualquer, sem comentário nenhum. Você tem que fornecer um contexto para quem for analisar isso aí, olhar logo depois, saber o que aconteceu, saber qual que foi sei lá, nesse caso aqui, qual o cliente que deu o problema. E aí você pode mencionar a exceção aqui do CPF do cara na exceção. E em muitos casos você consegue também encapsular uma outra exceção dentro dessa aqui, dentro da exceção que você criou. Beleza? Aqui eu só estou mostrando aqui, tipo, como... Analisando aqui, desculpa. Então aqui, como eu disse, evite lançar códigos de erro, lance exceções. Beleza? Só isso, gente. Muito obrigado. Perguntas para o Marcos? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa. Ninguém? Só uma coisa que você falou ali, que na parte do estado, a parte muito importante também é a questão de testes. Quanto menos você mexe com o estado externo à função, mais fácil é para você testar internamente aquilo. Sim, com certeza. Com relação a estar mexendo em outras classes,
atributos globais. Sim. Mais alguém? Vamos agradecer ao Marco. O livro fala alguma coisa sobre um método que devolve vários pontos do método faz um método, do valor, por exemplo, se esperar não voltar, aí sei lá, ele fica, se reduz, já volta no se tal, volta a estar ligado no final do método. Porque eu li em algum lugar que é uma prática de vários métodos no mesmo método, mas por outro lado deixa o código mais limpo também. Então eu fiquei agora. Entendi. Eu não lembro se o livro fala sobre isso, mas o que eu costumo fazer é o seguinte: ao invés de ter vários retornos no método, eu crio uma variável de retorno. Aí, conforme a parte que eu estou ali no método, eu seto essa variável e deixo um único retorno no final. Mas aí não pode cair no problema que você comentou, que tem um if, depois tem um while, tal, e vai entrar muita coisa? Sim, pode acontecer. Bom, é uma boa questão. Acho que eu fiquei na dúvida cada caso vai ser um caso. O que o livro menciona de retornar nulo é em caso de listas. Ele sempre fala, nunca retorne nulo. Vamos supor, se tem um método que retorna uma lista, nunca retorne nulo. Sempre retorne, tipo, usam a collection lá que gera uma lista vazia, retorna uma lista vazia. Porque retornando uma lista vazia, você também evita de ter que encher seu código de if, lista igual a nulo.